Muito bom dia, hoje 30 de abril de 2018, a gente inicia essa semana, amanhã, 1º de maio, um 1º de maio marcado de muita luta, muita resistência. Aqui do meu lado, Eugênio Aragão. Antes de dar bom dia, Eugênio, na semana passada a gente iniciou uma campanha aí de primeiro dar bom dia, presidente Lula. Então, bom dia, presidente vamos convidar cada um de vocês que vai colocando aí nos comentários junto com a gente, vai aproveitando, clicando em compartilhar, copiando o link, espalhando pelas redes sociais e comentando também. Bom dia, Eugênio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ana. É um novo mês que começa, um novo mês com muita luta, muitos desafios. Estamos chegando cada vez mais próximo às eleições, não é isso? As questões pendentes têm que se resolver, né, para a gente poder definir o panorama. E estamos aí vendo como é que a gente resolve também as defesas dos interesses aí do partido, também ver a situação do presidente Lula. Tem muita coisa para a gente resolver nesse mês. Não sei se teu suspiro assim, foi um suspiro de renovação, de esperança, ou um suspiro de quem está dizendo para a gente está difícil. Eu nunca perco a esperança, mas também eu tenho meus pés no chão. Né? Como dizia Maomé, né? Eu acredito em Alá, mas amarro meu camelo. Mas, Eugênio, foi de uma semana aí um pouquinho complexa, e agora eu estou sendo otimista, né? Um pouquinho complexa, que o presidente Lula foi barrado de receber seus amigos, foi barrado de receber o Prêmio Nobel da Paz, receber a comissão aqui da Câmara dos Deputados, e também foi barrado de receber Leonardo Boff e depois da presidenta Dilma Rousseff, que era entrar num comentário ridículo, misógino, que nada tem a ver com jornalismo, de uma criatura andou fazendo aí na última semana. Mas e aí, Eugênio, o que pode ser feito? Como é que essa juíza agiu? Queria que você explicasse um pouco pra gente essa situação toda. A doutora Carolina, né? Isso. A doutora Carolina, ela, na verdade, a gente tem que entender um pouquinho o lado dela. A doutora Carolina é uma juíza nova, recém-concursada, ela é substituta, foi colocada nesse lugar às vésperas da prisão do Lula, né? Dia 6, salvo engano, que ela foi lotada na 12ª vara, e é uma pessoa que está sofrendo pressão por tudo que é lado, né? E eu não tenho dúvida que ela foi colocada lá pelo tribunal com um propósito muito claro, de ter uma pessoa em que o tribunal possa controlar, porque você colocar uma juíza substituta num lugar desse já demonstra que você não quer uma pessoa com muita autonomia lá dentro, né? Porque o juiz substituto, ele tem pretensões e não vai estragar a sua relação com o tribunal, porque é uma pessoa que está começando a vida, né? Então isso faz com que ela seja muito frágil, muito... quer dizer, eu não quero atacar a juíza, porque eu sei que ela é parte de um sistema. Né? Na verdade, é o sistema Lava Jato que está por trás disso. E ela foi colocada ali com um objetivo claro, né? De realmente isolar Lula. A gente vê, por exemplo, o pedido do Dallagnol que Lula continue lá na superintendência. Né? Eles não querem que Lula saia dali, não é porque ali pode ser mais seguro, mais confortável, mais assim ou mais assado. É porque eles querem o Lula isolado. Né? Ou seja, a gente vê claramente que ali tem todo um sistema montado. Né? Eles tiveram bastante tempo para pensar as suas maldades. Né? E fizeram essas maldades com muito cuidado. Essa juíza, enfim, não é ela, ela é parte disso tudo. Eu entendo perfeitamente as restrições que ela coloca, porque ela tá muito vulnerável. Né? Agora, ao mesmo tempo... Qual seria a conduta correta, então? Que procedimento eu que ela poderia adotar? Olha, eu acredito, se estivesse no lugar dela, o que eu faria? Chamaria os advogados da defesa e pediria a eles que montassem junto com ela, já que existe toda essa pretensão de visitas, montassem junto com ela uma planilha com um cronograma. Olha, eu não quero que isso aqui vire, vamos dizer, casa da mãe Joana, que é um entra e sai de pessoas se dizendo amigo do presidente e tal, tudo mais. A gente precisa ter um mínimo de previsibilidade, né? Porque, afinal de contas, isso aqui é um estabelecimento
em que ele está em virtude de uma condenação, então vamos fazer o seguinte: que dia vai vir fulano, vai vir Beltrano, vamos montar esse plano, e com isso também deixar o superintendente numa situação mais tranquila, né? Mas pura e simplesmente negar tudo, inclusive visitas estrangeiras ilustres que estão ali, vamos dizer, levando para a comunidade internacional a visão deste processo, a situação, isso pega mal para o Brasil, pega mal para a Lava Jato. A Lava Jato não pode ser apenas aquela imagem daquele Moro falando um inglês cafona, né, em palestrinhas nos Estados Unidos. A visão internacional é muito maior do que isso. Precisa ter outros interlocutores, até para mostrar que a justiça brasileira é isenta, que a justiça brasileira trabalha profissionalmente. Mas eles, exatamente como eles não são isentos e como eles não sabem trabalhar profissionalmente, eles deram prova disso, né? Mostrando simplesmente que não respeitam nem sequer uma visita ilustre que vem de fora para ver o presidente Lula. Ele não é um preso qualquer. Mas, Eugênio, o fato dela ter barrado a entrada da comissão externa da Câmara dos Deputados não é uma interferência? Aí eu acho que houve uma extrapolação. Ela não tem esse poder. A Câmara dos Deputados tem poder de ingressar num recinto público para relatar e eventualmente constituir até uma comissão de inquérito a respeito disso. Então isso está dentro das competências do parlamento. Ela não poderia ter barrado, porque o parlamento não pede a ela de ir visitar, simplesmente comunica. Aí, vamos dizer, aí é briga de cachorro grande, né? Então acho que pela inexperiência dela e por conta de um Ministério Público abusado, né, que nós hoje temos ali uma curriola que acha que é dona do Brasil, né, que pode meter o bedelho em tudo, pode legislar, porque aquelas 10 medidas que eles mandaram lá não era nada mais do que uma tentativa do Ministério Público invadir o espaço legislativo, achando que o legislativo tinha que engolir as medidas como um todo, né, e aliás levaram isso para o Supremo Tribunal Federal e curiosamente o Supremo também, né, disse que como aquilo era uma medida de iniciativa popular, coisa que aquilo nunca foi, né, uma medida de iniciativa popular, não dava para ser emendado daquele jeito. Isso foi coisa do ministro Barroso, né? Parece, quer dizer, hoje ninguém tem mais respeito pelos outros poderes da República, simplesmente o Judiciário e o Ministério Público acham que podem tudo. Mas, Eugênio, as pessoas ficam se perguntando, e muitas certamente se perguntam na manhã desta segunda-feira, muito bem, ela barrou a comissão de parlamentares, a comissão externa aqui da Câmara dos Deputados, e as pessoas perguntam o seguinte: mas e agora? Fazer o quê diante de todo esse quadro que está em parte do judiciário brasileiro? Olha, eu lhe digo uma coisa: se o Congresso não se der o respeito, ninguém vai respeitá-lo. Cabe ao presidente da Câmara dos Deputados tomar providências, tirar as consequências disso e não deixar barato. Isso tem que ser levado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, na qualidade de presidente do Conselho Nacional de Justiça, e cobrar uma providência. Sim, olha, nossos parlamentares vão voltar lá e vão entrar. E se não entrar, nós vamos ver com que tipo de atitude nós vamos tomar em relação a essa juíza. Convocá-la, não pode convocá-la, porque isso daí já ficou muito claro, o Supremo já deixou isso claro, ela não é obrigada a dar satisfação sobre sua atividade fim, sobre as suas decisões. Aí está o princípio da independência do juiz, né? Então, convocar um juiz, ela vai conseguir imediatamente um habeas corpus ou um mandado de segurança para não ser obrigado a falar nada, né? E talvez nem comparecer. E aí seria uma desmoralização e um aprofundamento do conflito e do embate entre os poderes, que infelizmente no Brasil está acontecendo porque a Constituição da República virou um tasquim, né? Ninguém mais leva aquilo a sério, né? Nós precisamos recuperar o constitucionalismo, nós não temos hoje mais um constitucionalismo sério, uma vez que qualquer instância do judiciário se dá o direito de interpretar de forma escalafobética, né, qualquer tipo de artigo da Constituição, mesmo que a Constituição diga que é direita, eles digam que é esquerda, e se ela disser que é esquerda, eles dizem que é direita, né? Quer dizer, nem a letra da Constituição está mais sendo respeitada, né? A título de ser reinterpretada. A gente interpreta aquilo que permite várias saídas, várias opções, mas quando a letra da Constituição é muito clara,
e diz realmente que, por exemplo, no inciso 57 do artigo 5º, né, que a presunção de inocência é para valer até o trânsito em julgado, né, não se precisa discutir muita coisa a respeito da impossibilidade de uma execução provisória ou antecipada da pena antes do trânsito em julgado. Isso aqui é distorcer o texto constitucional, pura e simplesmente. Isso em alemão tem um nome, chama-se Rechtsbeugung. É o quê? É a torção do direito, né? E é o que hoje, infelizmente, os tribunais estão praticando no Brasil. Mas, Eugênio, a gente também tem uma situação que parece dois pesos e duas medidas, né? Ocorre isso, essa questão aí com a juíza da Vara de Execuções Penais de Curitiba, no Paraná, e ao mesmo tempo esse processo contra Sérgio Moro no CNJ mais uma vez é adiado, e a presidente do Supremo Tribunal Federal diz que não colocará na pauta a discussão sobre prisão em segunda instância, porque em 2006, muito pertinho, isso já foi discutido. 2016. Em 2016 isso já foi discutido. Então parece dois pesos e duas medidas. Fica parecendo que as pessoas estão agindo como lhe convém. O almoço da ministra Carmen Lúcia, lá com aqueles empresários, todos eles, vamos dizer, da frente anti-PT, né? Vamos deixar isso muito claro, da frente que realmente apoiou o golpe, ou daqueles que se deram bem com o golpe, né? Isso já mostra, vamos dizer, uma atitude de seleção política, né? Infelizmente tem que se dizer isso, a presidenta do Supremo Tribunal Federal hoje não tem, vamos dizer, não tem nenhuma agenda para o Poder Judiciário que não seja simplesmente forçar uma quebra do princípio, no princípio constitucional da presunção de inocência contra um réu que ela escolheu. Né? A verdade é que Lula está sendo discriminado. Diz, não, nós não podemos ter um tratamento diferenciado para ele. Ele está tendo um tratamento diferenciado, né? Em Malam-Partem, né? O processo todo, desde o início. O processo andou muito mais rápido que os outros. Na hora de julgar a apelação dele, a apelação foi julgada no meio do recesso do judiciário e passou na frente de cento e tantos outros processos, né? Então, se disser que Lula não pode ser tratado de modo diferente, então estava na hora do CNJ botar ordem nessa tramitação, não é isso? Porque alguém ali está, talvez, não entendendo o que ela está falando. Né? Agora, se pode ser diferenciado em Malam-Partem, mas não pode ser diferenciado em Bonam-Partem, né? Aí a coisa, a porca torce o rabo. Né? E, Eugênio, uma outra questão importante e que chama muito a atenção de todos nós é que os grandes veículos de comunicação já estão começando a receber muitas críticas. Quero te convidar para que acompanhe o depoimento na Globo News de um sociólogo que literalmente calou a Rede Globo. Vamos acompanhar. Qual é a perspectiva agora? Diante de um ex-presidente preso, a gente tem a perspectiva disso desencadear outras prisões e destravar outros processos de Lava-Jato, ou a gente assistir um movimento de autopreservação ainda maior e a busca de soluções? Qual que é a perspectiva, você acha? Assim, eu torço para eu estar errado, mas eu não vejo essa perspectiva de que isso foi o início da fase gloriosa da Lava Jato, não. Do impeachment até agora, a Lava Jato não teve vitórias políticas. E a vitória de agora foi contra a mesma turma de quem ela ganhava antes do impeachment. O que para mim teria garantido que a lei é para todos é se o Temer tivesse caído no episódio do Joesley, um negócio que teria um efeito, um preço político para a direita brasileira imenso. Se o Eduardo Cunha tivesse caído durante o processo de impeachment, quando já tinha evidências amplas contra ele, isso teria um peso gigante para a direita brasileira. E aí a gente poderia comparar com a esquerda, que perdeu um mandato presidencial com a Dilma e um candidato favorito esse ano. A direita é muito mais capaz de resistir. Assim, o Aécio conseguiu que livrassem ele lá, mas o pessoal do PT não conseguiu. O Temer tem o Gilmar. Quando é o julgamento do Lula, o chefe das Forças Armadas vem a público ameaçar dar um golpe de Estado. E ele não tinha feito nada disso quando a gente julgou 2 denúncias contra o Temer no Congresso. Ainda bem que não tinha feito, mas enfim. Então, eu só vou me convencer da história da Lei para Todos, que aliás é o nome do filme lá da Lava Jato, quando eu ver o outro campo
quando eu vejo o pessoal da centro-direita pagando custos políticos semelhantes ao que a esquerda pagou. Porque, por exemplo, se prenderem o Temer ano que vem, quem é Michel Temer ano que vem? A gente não vai nem lembrar do nome dele. Entendeu? Assim, se pegarem o Aécio ano que vem, que importância tem a Aécio Neves nessa altura do campeonato? Veja bem, entre o impeachment e a semana passada, não aconteceu nenhuma manifestação digna de nota. Aquela indignação pública que a gente viu antes ficou adormecida até o dia que julgaram o cara que era o cara em 2015. Então, até eu ver uma manifestação concreta dessa indignação direcionada à turma que vem governando desde 2016, eu devo dizer que eu permaneço cético. Assim, até que me provem o contrário, e eu torço para que me provem o contrário. Pois é, Eugênia, ela teve até uma dificuldade ali em respirar e encontrar o fio da meada para continuar falando. Mas fugiu do script. Ops! Eu queria te perguntar várias coisas a respeito desse vídeo. O primeiro tu acreditas que as pessoas no Brasil inteiro estão começando a despertar para a realidade dos fatos e deixando de olhar aqueles pedacinhos das coisas para olhar o todo? Olha, eu não acredito muito em estatísticas não, mas porque estatísticas, como costumo dizer, né, mostram tudo. É que nem biquíni, né? Mostram tudo, menos o que interessa. Então, estatística é igualzinho biquíni. Então, eu acredito que o biquíni ou calção, tanto faz, né? O fato é o seguinte, o Instituto Ipsos, né, que foi contratado pelo Estado de São Paulo, né? Portanto, não é uma coisa, vamos dizer, não é uma estatística produzida para a esquerda, não é isso? Mostrou claramente que, ao mesmo tempo que a rejeição do Lula vem caindo, a do Moro vem aumentando. E pela primeira vez numa estatística, os que reprovam o Moro estão em número maior do que os que o aprovam. Né? Então a gente está vendo que realmente as máscaras caem, as pessoas... mentira tem perna curta. Né? Tem uma hora que as pessoas caem na real. O fato é o seguinte... É muito escandaloso o que está sendo, inclusive, vindo a lume em cima dessa condenação do Lula, né? De um apartamento lá no Guarujá, de péssimo material de construção, um verdadeiro cafofo, né? Com armários de quinta categoria colocados lá, né? Dúvidas há, inclusive, sobre a funcionalidade do elevador, que dizem que foi instalado lá. Segundo um laudo da polícia, aquele elevador não está funcionando, não é funcional. Tá? O fato de existirem praticamente tudo notas fiscais de Curitiba para um imóvel construído e reformado, aparentemente, que não foi reformado coisíssima nenhuma, mas reformado aparentemente no Guarujá, né? É muito estranho. E depois, na hora que a gente vê as empresas fornecedoras dessas notas fiscais, a gente começa a descobrir que todas elas, ou grande parte delas, dirigidas por pessoas claramente comprometidas com o PSDB. Quer dizer, a coisa começa a ficar muito escandalosa, porque eu acredito que talvez o Moro e os meninos lá do Ministério Público deveriam ter um mínimo de cuidado de ter uma prova extremamente robusta para acusar um ex-presidente da República, ainda mais que não é um ex-presidente da República qualquer, não é um Collor, né? Não é um Itamar, né? É um presidente da República da estatura do Lula, que se compara com Getúlio Vargas, que se compara com Juscelino Kubitschek. Né? Então, é um monstro da história política brasileira. Você, para acusar uma pessoa dessa, você sabe que essa acusação vai entrar para a história. Aquilo vai entrar para a história como o caso do Dreyfus, né, na França. Então, as pessoas vão ler a respeito disso durante décadas e séculos. Né? Então, você tinha que fazer uma coisa extremamente robusta. É curioso que ninguém tentou fazer uma perícia em cima dessas notas fiscais. Né? Ninguém fez uma vistoria independente, não da polícia, principalmente uma polícia que então tinha quem? Tinha a Érica na frente dela, né? Tinha Igor, pessoas que colocaram ali nos seus Facebook, né, posições claramente contrárias ao Lula, claramente contrárias a presidente Dilma, e tiveram uma atuação politiqueira, né, em torno desse processo. Você tinha feito uma perícia
independente em cima desse imóvel antes de acusá-lo, né? Porque, gente, isso é uma coisa muito séria. Se isso agora vem a lume e conseguir ser provado, além de ser um caso típico de revisão criminal, mas é um escândalo internacional, né? Assim, uma verdadeira hecatombe para o judiciário brasileiro. Eugênio, a gente está aí às vésperas do dia 1º de maio, tu muito bem lembraste Getúlio Vargas, até quero te mostrar um trechinho, um discurso histórico de Getúlio Vargas, a gente vai acompanhar e depois você vai para os comentários. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Vivemos um 1º de maio completamente estranho, digamos assim, o presidente Lula preso em Curitiba, Fúnebre, Getúlio, né? Vargas aí diz que volta então para resgatar os direitos dos trabalhadores, mais ou menos nós diríamos que é o retorno do presidente Lula também à presidência da República, diante de todas essas perdas e deste golpe, dentro do golpe implantado pelo governo ilegítimo de Michel Temer. Uma coisa que semana passada chama muita atenção foi a greve dos terceirizados da Universidade de Brasília, não é isso? Que recebeu a solidariedade da comunidade acadêmica, e foi respondida pela Polícia Militar com toda a truculência. E qual é o problema dos terceirizados? Com a perda de validade daquela medida provisória do Temer, agora os empresários estão impondo a reforma trabalhista a ferro e fogo. Então a tendência é demitir todos esses terceirizados para readmiti-los em contratos de horistas. Então você pensa o seguinte, o contrato de horista, como é que isso funciona? Você pega o salário mínimo, né, e divide pelas horas de trabalho no mês, levando em consideração 40 horas por semana. O valor da hora está entre 5 e 6 reais pelo salário mínimo, tá? Então em torno de 6 reais por hora. Só que o trabalhador, ele não é mais contratado pelas 40 horas. Ele passa a ser contratado, sei lá, para dar 3 horas por dia, né? Então ele leva por dia para casa, na melhor das hipóteses, 18 reais para casa, por dia, né? Só que se ele mora no entorno de Brasília, ele tem uma condução a pagar que ida e volta vai sair uns 10 reais para ele. Então, na verdade, ele está levando 8 reais do trabalho dele, de 3 horas por dia, né? Isso significa que ele está gastando mais para o transporte do que dá. Por quê? Porque no momento em que ele só tem 3 horas, ele cessa com isso as obrigações trabalhistas, ele não é mais obrigado a pagar integralmente o INSS, uma série de vantagens o trabalhador passa a não ter, inclusive o vale transporte, né? E isso faz com que o ônus de conseguir trabalhar 40 horas sai do ônus do empregador para o empregado. Ou seja, o empregado tem que sair correndo atrás de outros empregos para complementar. Por quê? Porque se ele não fizer as 40 horas semanais, né, não tiver contratos nessa coisa, ele não tem nem direito a se aposentar, nem contar o tempo com uma aposentadoria. Quer dizer, é um castigo enorme para essas pessoas. Quer dizer, você está vendo hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo,
cada vez mais as pessoas dormindo na rua. Por quê? Não é porque não tem casa, é porque não tem o dinheiro do transporte para ir para casa. Né? Pagar o transporte significa tirar uma boa parte do seu salário para, vamos dizer, ir do trabalho de casa para casa, do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Né? Além de que o transporte é de péssima qualidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, se o sujeito mora lá no Cabo Sul, ele vai demorar 2, 3 horas de transporte urbano. Para chegar significa ir e voltar do trabalho, são 6 horas. 6 horas de condução para trabalhar 8 horas e às vezes nem isso, que ele não consegue mais as 8 horas, agora ele só consegue as 3 horas, então ele vai ficar trabalhando 3 horas para ir 6 horas de transporte e pagar. Quer dizer, essa conta não fecha mais. Não fecha mais. Quer dizer, a fato é que essa reforma trabalhista acabou com a noção de todas as garantias do trabalho, inclusive do salário mínimo, do direito de se aposentar, do direito de ter uma coparticipação do trabalhador, do empregador, nas despesas necessárias para que a pessoa venha a trabalhar. Né? Então, é uma situação calamitosa. Então, daí essa greve da Universidade de Brasília, que recebeu a solidariedade da comunidade acadêmica e, na consequência, a repressão violentíssima da Polícia Militar no Distrito Federal em cima dos trabalhadores, dos estudantes e dos acadêmicos que estavam lá se movimentando dentro da universidade, pedindo pela valorização. Eu fico escandalizado porque nós já não aceitávamos essa ideia de terceirização. A terceirização em si já é uma safadeza, porque quer dizer, fazer com que aquele que realmente se beneficia do serviço da mão de obra, ele, vamos dizer, se desresponsabilizar do ônus de cuidar dos direitos dessa mão de obra. Ele simplesmente passa isso para um terceiro. Um terceiro que recebe, vamos dizer, um contrato de 10 milhões, né, por ano, para ele gastar no trabalhador 3 milhões. E os restantes 7 milhões ele embolsa. Né? Ele embolsa, simplesmente. Isso daí é a mais-valia mais descarada, mais escancarada que existe. Né? Karl Marx, me parece que ia se virar na tumba, né? Com o tamanho de uma mais-valia dessa. A coisa é desavergonhada. Talvez só comparável no início da Revolução Industrial, antes de 1848. Mas a gente vai aproveitar e vai pedindo para você que vá compartilhando, curtindo, comentando. Quem está chegando agora, esse é o Democracia no Ar. Nós estamos ao vivo pela página do PT na Câmara, pelo Twitter, pelo YouTube e também pela Rádio Democracia. Agora, Eugênio, a gente vai acompanhar um trechinho de um discurso também histórico de João Goulart. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Você estava rindo aqui, o Eugênio estava rindo de mim, eu vou compartilhar com vocês, porque ele falou, você só está pegando gaúcho, hoje colocando aqui, eu falei, mas são os dois grandes também destaques nessa história aí de linha presidencial que a gente tem. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito de João Goulart e também a respeito do acesso à justiça do trabalho, que o trabalhador se viu aí diante de um dilema muito complicado. É impressionante na história do Brasil que quando a gente tem um chefe de Estado, chefe de governo, que se preocupa com vamos dizer, com o destino e com a qualidade de vida dos mais, vamos dizer, dos mais prejudicados na nossa sociedade, né? Eles são apeados do poder da forma mais violenta, né? Isso é impressionante, né? Isso aconteceu com Getúlio, né? Getúlio, que foi apeado do poder
infelizmente, por conta da fábrica de escândalos em cima dele, que levou ele ao suicídio, né? João Goulart, destronado na base de um golpe fraudulento. Diziam que ele tinha abandonado o país quando ele não tinha abandonado coisíssima nenhuma, né? Fizeram-no abandonar o país para declarar o cargo vago, né? Depois, Dilma Rousseff, né? Que foi destronada porque teria dado aquilo que chamaram de pedalada fiscal. Que você estava lendo dos gaúchos, mas que ela também tem um pouquinho lá da minha gauchada. E que, enfim, era uma prática fiscal que era recorrente em todos os governos e aprovado pelo Tribunal de Contas da União em outras ocasiões. E, finalmente, o Lula, que agora, né, para impedi-lo de chegar novamente à presidência da República, é condenado e preso às pressas para que ele se torne inelegível, né? É impressionante, quer dizer, e o que essas pessoas esperam disso? Eu fico às vezes assim, batucando comigo mesmo. Será que as pessoas são tão ignorantes que não são capazes de ver o sofrimento da grande massa da população? Porque quando eu falo dessa coisa do salário mínimo que se perdeu, do custo do transporte público, das pessoas que são obrigadas a morar longe porque o custo da habitação vamos dizer, é absolutamente impraticável, né? Que isso atinge 80% da população brasileira. Não é coisa de os pobres coitados que são minoria. Não são. No Rio de Janeiro, que eu conheço melhor que sou carioca, eu digo uma coisa: você hoje morar numa favela da Zona Sul, né? Eu falo aí da Rocinha, falo aí da favela da Dona Marta, né? Você é um privilegiado. Você é um privilegiado porque você está morando perto do seu trabalho, né? E o custo de uma moradia nessas favelas é altíssimo. Não é pequeno. Por exemplo, você morar lá morar também na Providência, perto da Central do Brasil, né? É custo alto. Por quê? Porque você embute ali o valor do transporte que desaparece, né? Quer dizer, você vai pagar muito menos transporte. Então você paga fácil, para um cômodo, você paga fácil uns 600 a 800 reais numa favela dessa. Então o sujeito, para poder morar de um jeito que isso caiba no salário dele, digamos, se ele ganha um salário mínimo, ele conseguir pagar 150, 200 reais para sua moradia, ele tem que morar no Cabo Sul mesmo, lá na distância, né, onde o vento faz a curva. É lá que ele tem que morar. E ali ele pode poupar numa moradia, mas perde no transporte, né? Ele tinha antes ainda a vantagem de ter as suas 40 horas, ter seu vale transporte, auxílio alimentação, não é isso? Mas hoje isso tudo desaparece. Como é que essas pessoas pensam que a grande maioria dos brasileiros vão viver? As pessoas vão morrer de fome. Na nossa época, na época que o PT estava no governo, a grande preocupação era o quê? Você dar acesso a essas pessoas a facilidades que só pertenciam à classe média. Linha branca, né? Geladeira nova, fogão, micro-ondas, né? Era essa a preocupação. Olha o nível de preocupação que a gente tinha, porque o outro, o vale transporte, o vale alimentação, o salário mínimo que estava crescendo de ano a ano, isso já era uma realidade. Nós não tínhamos mais que nos preocupar com isso. Nós estávamos preocupando em melhorar, ir para um outro patamar de consumo das pessoas das classes D e E que ascendiam para a classe C, e a classe C ascendendo para a classe B. Era essa a preocupação do governo. Hoje, este governo não está preocupado com absolutamente nada. Ele acaba com Bolsa Família, ou reduz o Bolsa Família, porque acha que isso aqui não é nada mais do que esmola para vagabundo, né? Ele acaba com a aposentadoria porque ele acha que a aposentadoria não é investimento na qualidade de vida do brasileiro, né? Ele acha que é simplesmente despesa, pura e simplesmente, também para vagabundos, né?
ele acaba com os programas de farmácia popular porque entende que isso aqui é uma benesse que não tem justificativa, que custa caro demais, o velho que trata de ir lá pagar por seu remédio na farmácia, né? Acaba com os planos de saúde e está pouco se lixando com esses planos de saúde aí hoje. Cada vez a situação de acesso à medicina está pior no Brasil, né? Onde é que nós vamos parar? A questão não é nem mais, vamos dizer, a gente falar de qualidade de governança em termos de consecução de metas fiscais, nem nada disso não. É a garantia que a gente tem na nossa visão de um governo, a garantia que se deve dar para a população de que ela está provida com o mínimo necessário para sobreviver. Para essas pessoas não virarem famintas, largadas nas ruas. Para a gente não ter a nossa taxa de mortalidade infantil crescendo de forma vertiginosa. Para que as doenças, realmente as endêmicas e epidêmicas, sejam controladas, né? É isso que é função de um governo. E isso não está na cabeça dessa turma. Eles acham simplesmente que a função do governo é garantir aos ricos ficarem mais ricos e acumular dinheiro, né? Pouco se lixando com a vida da multidão. Então, eu acho o seguinte, isso é inevitável. Isso vai, uma hora, balançar as estruturas. O nosso constitucionalismo nunca foi tão debochado quanto nessa época que nós vivemos, pós-golpe, ou vamos dizer, época do golpe, porque o golpe é um processo contínuo, né? É um golpe em cima de golpe, em cima da população brasileira. Eu acho muito curioso que esses bolsominions e essa turma meio, né, tantã aí, que fica falando de intervenção militar e coisas do gênero, que essas pessoas não vejam isso. Porque, afinal de contas, é um mínimo de consciência de classe que a gente deve esperar das pessoas, porque está sentindo na pele, né? Isso, os bolsominions da vida, tem algumas madames aí que vão lá antes de ir para suas carreatas aí, com seus Range Rover chiquérrimos, vão fazer unha e fazer cabelo, né? Mas a grande maioria desses bolsominions é gente simplória. É gente simplória. E gente simplória que deve estar sabendo que, a continuar esse estado de coisas, os próximos a se darem mal são eles. Ou será que eles estão achando ótimo ter que trabalhar mais e ganhar menos? É impressionante. Queria que você fizesse um comentário, né, a respeito desse acesso à justiça do trabalho, que os trabalhadores foram praticamente impedidos diante de todas as coisas. Porque uma das coisas que vem vamos dizer, da nossa herança getulista é que a justiça do trabalho é gratuita para o trabalhador. Ou seja, a justiça do trabalho ela não cobrava honorários de sucumbência, né? E as taxas, os emolumentos eram extremamente módicos, né? Por quê? Porque a gente sabe que o trabalhador, ele é, vamos dizer, a parte mais fraca nessa balança. E ele não, se a justiça for cara, ele não tem o acesso à justiça. Ainda mais que os sindicatos agora estão depauperados. Os sindicatos recebiam imposto sindical, né? E com isso atendiam certos serviços ao trabalhador, como por exemplo uma advocacia sindical, né? E hoje, vamos dizer, essa advocacia está se depauperando, eles não têm condições de prover mais esses serviços. O trabalhador, ele ao entrar na justiça, ele sabe que se ele perder a causa, ele vai ter que pagar o advogado do empregador. Quer dizer, o empregador que está com as burras cheias de dinheiro vai ainda se beneficiar do pobre coitado do trabalhador, que vai ter que pagar o advogado dele. Ah, porque você entrou na justiça do trabalho, agora você pague. Isso é um absurdo. É simplesmente inviabilizar o acesso à justiça. É inviabilizar o acesso à justiça. E é o que está acontecendo. Nós já vimos agora o número de reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho despencar. Despencar mesmo. E há, inclusive, quem fale, do lado de lá, né? Quem fale em extinguir a Justiça do Trabalho. Ou seja, mandar as pessoas irem simplesmente para as varas cíveis cuidar dos seus contratos de trabalho como se fosse um contrato de aluguel, um contrato de comércio, um contrato qualquer, né? É
é escandaloso, porque eu sei, vamos dizer, num mundo globalizado, vamos dizer, a desregulação, ela é um fenômeno encontradiço, infelizmente, em todas as economias, né? Há uma tendência enorme de desregulação, de se rebaixar o custo da atividade empresarial para ela se tornar mais competitiva globalmente. Mas isso é um processo normalmente negociado e que é anos a fio, que permite uma acomodação de estruturas. Aqui no Brasil, né, esse governo ilegítimo, que não teve voto coisíssima nenhuma, acho engraçado quando o Temer falava da sua ideia de ser reeleito, ele não foi eleito para coisíssima nenhuma, né, então não pode ser reeleito. Então, esse governo ilegítimo querer fazer uma reforma a ferro e fogo e dane-se o impacto social dessa reforma, né? E mais, né, a gente está vendo que, de certa forma, de um lado isso pode reduzir a despesa dele, mas do outro lado vai aumentar a despesa porque o SUS vai ficar sobrecarregado, né? E vai ter que começar a fazer outros tipos de despesas, que as pessoas vão, por exemplo, ter que se aposentar às vezes mais cedo por doença, não é isso? Porque não vão aguentar o tranco, né? Então, quer dizer, você tira de um lado, você acha que você tira de um lado, mas na verdade você vai ter a despesa do outro. Isso não faz sentido, é de uma perversidade histórica que a gente não viu coisa igual ainda na história do Brasil. Uma perversidade dessa. E feita por gente que a gente sabe que tem uma aposentadoria altíssima, né? Que tem o seu problema resolvido, que pertence a um alto estamento da sociedade e que ainda por cima, sobre os quais pairam dúvidas de além do que terem alcançado ainda aquilo que não é deles, né? Olha o tipo de gente que hoje está no poder regulando a vida dos trabalhadores no Brasil. Então, eu acho o seguinte, uma situação como essa só se enfrenta com muita mobilização. As pessoas realmente só começam a se mobilizar na hora que começa a doer. E na hora que eles começam a fazer um cálculo de custo-benefício, né? Pensando assim, olha, se ficar a situação como está, eu não vou dar conta. Né? Então, como eu não vou dar conta, eu já estou lascado mesmo, então eu ir para a rua e me lascar, eu ainda tenho uma chance de ganhar alguma coisa se eu for para a rua. Se eu não for para a rua, eu vou ficar nessa porcaria de situação para o resto da minha vida. Então, no momento que a gente começa a fazer esse cálculo e ver realmente que não faz sentido uma pessoa não ir para a sua casa porque o dinheiro que ela ganha não permite lhe pagar o transporte para a sua casa, ela tem que dormir na sarjeta por causa disso, na hora que você começa a raciocinar desse jeito, você vai ver, bom, gente, a gente tem que sair da rua para ir para a rua, ou seja, deixar de morar na rua para ir fazer uso da rua, aqui ela se destina a fazer o protesto mesmo, né? A gente não engolir mais essa, a gente não engolir mais conversinha mole de data vênia, sabe? De juristinha que acha que pode ficar engambelando a gente, apontando o dedo para um e não apontando para o outro, tendo as suas preferências políticas sem qualquer tipo de pejo, de estar realmente fazendo uma justiça preferencial, né? De estar fazendo política, fazendo palestras por aí, e ao invés de estar jurisdicionando, ao invés de estar trabalhando, dando palpites políticos, ao invés de cuidar dos seus processos com imparcialidade, né? No momento que a gente começa a olhar para isso, está na hora de a gente se mobilizar. Acaba com esses datavenismo, né? O Brasil não merece isso, não merece essa ditadura de um direito contra o povo. Não dá. Por muito menos, no começo da Idade Média, os camponeses, na Alemanha, na Áustria, na Polônia, na Tchecoslováquia, né, foram para a rua contra os nobres. A Guerra dos Camponeses se deu por quê? Por causa dos data vênia. A Guerra dos Camponeses, que demorou quase 200 anos, quase a Idade Média, custou a vida de centenas de milhares de pessoas na Europa, a Guerra dos Camponeses na Idade Média, foi por quê? Porque as comunidades, as aldeias,
eles tinham sua justiça aldeã. As suas, vamos dizer, as suas assembleias, chamadas de Thing, né, onde os mais velhos faziam justiça, mas com a participação de todos. Então todo mundo sabia o que era certo e o que era errado, conheciam as leis, participavam da feitura da justiça. Aí os nobres que assaltaram o poder popular, né, no início da Idade Média, com apoio da igreja, né, chegaram e impuseram a ferro e fogo a justiça do rei. A justiça do rei era uma justiça acadêmica, que na verdade era formatada por aqueles monges que sabiam latim e que liam os livros de direito romano, né? Então esse direito romano foi imposto à população porque ela não entendia qual era o seu direito. Simplesmente, para começar, esse direito estava em latim, né? Em segundo lugar, esse direito estava escrito, não tinha tradição oral, né? Ou seja, o direito acadêmico foi imposto à população da Europa continental, na verdade, para desapropriá-la do conhecimento sobre os seus direitos. E isso gerou uma convulsão astronômica. Claro que foi reprimido a ferro e fogo pelos nobres, né? E foi imposta aquela ordem medieval, e as coisas só começaram a melhorar um pouquinho com o iluminismo, né? Mas, Eugênio, vou te interromper um pouquinho, a gente vai acompanhar uma mensagem do deputado Edgar Preto, um belíssimo poema nessa manhã de 30 de abril. Pelo povo brasileiro, de norte a sul, leste a oeste, pelos heróis do Nordeste, pelo trabalhador guerreiro, pelo suor do roceiro, pelo pão de cada dia, pela carta de alforria festejado na senzala, por um Brasil que não se cala, meu não para a hipocrisia, pelos que foram findados nos porões da ditadura, aos que sofreram a tortura, aos que foram exilados, por cada corpo chorado, por toda mãe que sofria, todo pai que não dormia chorando a perda de um filho, por um país com mais brilho, meu não para a demagogia. Eldorado dos Carajás, pelos milhões de alendes, por Betinho, Chico Mendes e Marighella assassinado, por um povo maltratado padecendo de agonia, que se enche de alegria vendo a água no sertão, por nossa transposição, meu não para a tirania. Pelos que venceram a fome, pela expansão do Reúne, pelas bolsas do ProUni, pelo FIES que se some, fazendo o pobre ter nome que só rico possuía, medicina, engenharia, odonto, física e direito, por um Brasil com respeito, meu não a esta burguesia. Por Deus e por Oxalá, por Cristo, por Maomé, por Umbanda e Candomblé, por Buda e pelo Torá, por Lutero e Orixá, por Kardec e por Maria, pela fé que profecia, por ateus e outros mais, por sermos todos iguais, meu não para a xenofobia. Pelos pelos desses ratos, eu sinto imensa vergonha. Pelos sonhos de quem sonha, para sempre seremos gratos. Pelos Brasis sem retratos, de gente que pensa e cria, no teatro, na poesia, na música, esporte e na dança, por um Brasil de esperança, meu não para a oligarquia. Pelos povos das favelas, pelo nosso agricultor, a honra do professor, mais comida nas panelas, negro, índio, raças belas, direito da minoria, o sonho da moradia por nossas grandes conquistas, por um Brasil sem golpistas, meu sim para a democracia. Pois é, Eugênio, nosso sim para a democracia. Queria que nesse finalzinho do programa, já agradecendo cada um de vocês que está conosco, também pedindo mais uma vez para que compartilhem, dizendo da nossa alegria de ter você aqui nesse início de maio. Maio que é um mês de luta, um mês de resistência, mas é um maio também que marca o teu aniversário. Então você já leva aí o nosso abraço carinhoso. Obrigado. No dia 8 você vai estar aqui com a gente, logo depois do dia 7, mas você já leva aí nesses primeiros dias muita energia boa. Sei que tu irás visitar o presidente Lula, então leve nosso abraço carinhoso, fraterno, o desejo profundo de muita sabedoria e de muita luz. E queria que você falasse pra gente, para todos nós, uma mensagem nesse dia 1º de maio, que é amanhã. O 1º de maio é uma efeméride que marca realmente a luta dos trabalhadores,
né? E que neste momento tem um significado muito importante para nós, né? É uma luta, é um dia para marcar a luta de resistência nossa, né? A resistência contra todo esse mecanismo que foi colocado em marcha para acabar com o governo popular, que é para acabar com direitos e para impedir que um governo popular volte a promover o bem-estar dos trabalhadores e das pessoas excluídas na nossa sociedade. Então, é um 1º de maio que espera de nós a nossa renovada disposição para lutar. E vamos à luta. Um beijo muito grande no coração, belíssimo 1º de maio de luta, de resistência. Um beijo grande a todos e a todas que estão conosco no acampamento em Curitiba, que certamente farão um belíssimo ato. Um beijo muito grande no coração, gratidão profunda. Na quarta-feira eu conto para você como é que foram os compartilhamentos de hoje. Vamos ver se ele vai repetir da semana passada. E o Eugênio volta no dia 8 e quarta-feira estará aqui comigo, querido Ricardo Berzoini. Beijo grande e até quarta.